fazem muito mais do que cristãos, muito mais de pessoas que vão mesmo à própria igreja. Então estão a fazer aquilo que é recomendado. Se a prosperidade é um plano de Deus para todos os crentes, por que há uma disparidade muito grande entre os pastores e os membros da igreja? Existem membros da igreja que passam noites, passam fome dias e noite, as viúvas, os órfãos, passam necessidades, mas vemos pastores a conduzirem Porsches Cayenne, carros milionários, viagens. Eu queria perceber por que tanta disparidade, não só do ponto de vista financeiro, até social. Pastores e seus filhos estudam em boas universidades. Por que tamanha disparidade social, financeira e económica entre os líderes religiosos, não só dos que pregam teologia da prosperidade, mesmo na Igreja Católica, nós podemos ver um Vaticano cheio de glória, os papas andam com coraças de ouros, enfim. Por que a disparidade no gelão e por que tamanha disparidade entre os líderes e os liderados na perspectiva de riqueza? Será que eles obedecem os princípios que eles não ensinam? Ou eles não ensinam e naturalmente são prósperos? Queria perceber onde é que está a cerne do coração. Stefano. Ok, não vou monopolizar o tema, aqui o debate. Eu conheço muitos pastores, inclusive alguns com alguma relação pessoal, próspero, mas conheço também muitos nem tanto. Recebo em casa e no escritório pastores com muita dificuldade. Mas deixa dizer que a prosperidade financeira em termos de bem está associado ao trabalho, que o Hugo já falou, está associado à aplicação de certos princípios. Mas não podemos nos esquecer que o pastor é uma profissão, tem um trabalho, ser pastor. Ele tem um trabalho, tem um salário, mas também não podemos esquecer que o pastor às vezes tem às vezes certa capacidade ou certas ocupações fora daquilo que é o seu trabalho ministerial. Sério? Há igrejas que não permitem que o pastor tenha uma outra atividade. Certo. Mas nos deparamos com situações que há igrejas, as organizações que permitem que os seus líderes tenham outras responsabilidades para além daquela de pastor, para além daquela de ministro do Evangelho. Eu conheço pastores que, para além de pastores, são pastores porque foram consagrados, fazem parte de uma determinada organização religiosa, mas ao mesmo tempo são homens de negócio. Ao mesmo tempo são mentores, são líderes motivacionais e não só. A nível mundial, acho que nós conhecemos, John Maxwell, que foi pastor durante 28 anos. Hoje é um dos maiores líderes da atualidade. E é muito rico. É próspero. John Maxwell tem milhares e milhares de livros vendidos e cobra $200 mil para 45 minutos de palestra. Deixa eu fazer aqui um enquadramento, Fernando. John Maxwell não é um pastor a tempo integral, não está. Já não é pastor a tempo integral. Se fazermos um enquadramento, estou a me referir a pastores da atualidade que estão a tempo integral. A tempo integral. De segunda a segunda estão na igreja, mas têm uma tamanha riqueza. Uau! É o seguinte, os pastores que eu conheço que se encontram nesta posição de serem pastores e têm riqueza, eu conheço, são pastores que têm outras atividades para além daquela que é ministerial. Conheço os que têm. Agora, aqueles que estão full-time no ministério, muitos deles, não estou aqui a defender os pastores, se calhar o pastor Newton vai defender, vendem, ou melhor, produzem muitos livros, editam, escrevem vários livros, vendem milhares de livros, muitos deles gerem estúdios, gerem, como é que se diz? Tem editoras, gerem editoras, tem editoras que produzem muitos livros, músicas, tem atividades paralelas, inclusive atividades que casam com a atividade ministerial. Agora, a riqueza que vem na vida do homem de Deus é resultado daquilo que ele faz. Não uma riqueza que muitas das vezes... Agora, também temos ouvido os relatos daí por aí, mas eu não vou nesses relatos. Eu vou em factos de pessoas que eu conheço, que conseguem ter rendimentos fruto da atividade que desenvolvem dentro do ministério e fora do ministério. Agora, e muitos deles é fruto mesmo da sabedoria, do conhecimento e da gestão que fazem. Pastor, como é que justifica a tua classe de pastores? Temos pastores que não têm curso universitário, não têm especialidade, são pastor a tempo integral, uns sem formação teológica, mas comparativamente aos membros da sua igreja a diferença social é muito grande.
Os membros pagam 3, 4, 5 táxis para ir ao culto. Os membros têm que dar o pouco recurso que têm lá na oferta, no balaio, como se diz. E o pastor é extremamente próspero, mas essa prosperidade do pastor não tem reflexo direto na vida do cristão. O que é que está-se a passar? É assim, eu vou dizer que concordo com a explanação do Vandro. Há muitos pastores que para além da atividade pastoral têm as suas profissões e têm exercido da melhor forma possível, e isso faz com que eles tenham rendimentos para além daquilo que é o proveniente da atividade pastoral. Se o pastor trabalha por tempo integral, é uma profissão, é digno de um salário. E eu até podia dizer muito mais. Há uma tendência disso existir, e aí eu vou cair muito mais naquilo que é a obediência, daquilo que o próprio pastor ensina, porque há uma tendência disso acontecer, mas no lado positivo. Se eu sou pastor, eu ensino que se nós cumprirmos a Bíblia vamos ser prósperos, eu tenho que ser próspero. Eu tenho que ser próspero, porque eu estou ensinando uma coisa que eu tenho que viver. Se eu sou pastor e ensino que a igreja tem que dar dízimo, eu tenho que ser o primeiro dizimista, como pastor. E à medida que eu vou sendo o primeiro, vou ser exemplo, Deus vai honrar o meu esforço. E se Deus honrar o meu esforço, a Bíblia diz que Jesus falou aos discípulos, não se preocupes com o dia de amanhã, porque sendo Salomão tão rico, nunca vestiu-se melhor do que as aves. Por quê? Porque Deus sabe o que vocês precisam. Então é normal que haja esse desequilíbrio. Por quê? Porque tendencialmente o crente ainda precisa, se calhar, ouvir muito para aprender uma coisa. Ouve hoje, ouve amanhã. E também a Bíblia diz que é pelo ouvir que a fé vai aumentando. É muito normal quem está a ser ensinado levar tempo de aprender e praticar do que quem está a ensinar. Quem está a ensinar vive a prática. Então há uma tendência. Eu acho que isso é o cenário ideal. O pastor ser próspero, porque ele vive aquilo que ensina, e os crentes relativamente não. É o cenário ideal. O contrário é que ia ficar mais preocupado. Em que os crentes são todos prósperos e o pastor não. Peraí, então esse cenário eu fico preocupado. Que é extremamente natural que os pastores sejam mais prósperos e os membros da igreja sejam mais Na minha opinião, é uma tendência. O contrário é que me preocupa. Mas a tendência não é porque está a extorquir dinheiro aos membros, mas porque conhece princípios. Conhece os princípios e aplica esses princípios. Conhece os princípios e aplica esses princípios. E depois também é uma questão digamos, imagina que eu tenho uma igreja. Desculpa-me cortar, pastor. Como pastor, não acho que essa riqueza não é só uma questão de princípios, mas é os dízimos. Não é os dízimos que tornam os pastores muito prósperos. Se eu estou numa igreja, trabalho tempo integral e tenho um salário, eu sou merecedor daquele salário. Do salário ou do dízimo? Do salário. Imagina que a igreja... O salário vem do dízimo. Vem do dízimo. Imagina que a igreja assim... O dízimo não é do pastor. Não. Nós temos que Imagina entender a questão do dízimo. Que eu estou numa igreja... Eu vou chegar ali. Perceber. Imagina que eu estou numa igreja que tenho 5.000 membros, pessoas variadas, bem-sucedidas, outras não, e o total desse rendimento mensal do dízimo desses crentes, bate um exemplo, e depois naquele valor eu tiro 10%. O meu salário, de 10% desse valor todo, pode ser superior ao salário de várias pessoas. Porque o meu salário é fruto de... Ser pastor é rentável. Sim. Imagine o seguinte. Imagina que eu tenho uma igreja de 1.000 crentes. Um ganha 5, outro ganha 10, outro ganha 20. Ok, no final do mês, a igreja produziu isso. E da produção da igreja tira 10% para o dízimo, para o salário do pastor. Certo. Então, 10% por uma questão de exemplo. Pode não ser 10%. O dízimo dos dízimos é Pode ser algo fixo. O nosso pastor vai ganhar X. E aquilo. Então, eu, sendo pastor, vou aplicar os princípios. Recebo o salário, dou o meu dízimo, também faço o meu dízimo. E vai prosperar. E Deus vai me fazer ser próspero. Eu vou aplicar o que eu consegui fazer de poupança, vou aplicar investimentos, porque a questão... Vou criar os meus negócios, vou ser pastor porque e a questão, businessman. já para terminar, eu vou dizer que a questão não está muito se o pastor ganha mais ou menos, está muito naquilo que é o nível de vida ou como ele gere aquilo que ele ganha. Se eu conseguir gastar menos do que eu ganho, daqui a 2, 4 anos eu vou começar a mostrar sinais de riqueza, porque eu consigo poupar, consigo fazer investimento. E se calhar muitos crentes não têm essa teoria. Eu vou ensinar como pastor.
Mas no dia a dia cada um sabe o que vai aplicar. Mr. Hugo, há um papel social que está na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Deus manda cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. A minha pergunta é, no nosso contexto como igreja e como cristão, os pastores ou os líderes religiosos têm cumprido com essa obrigação? A responsabilidade social, dado o elevado acesso que têm, como disse aqui o pastor Nilton, às finanças, à prosperidade? Como é que estão as viúvas, os órfãos e os necessitados dentro da igreja? São acolhidos? Numa palavra só eu diria que sim. São acolhidos? Numa palavra só eu diria que sim. Agora, ai daqueles que não estejam a cumprir com esse pressuposto. Ai daqueles. Porém, conhecendo a palavra e sabendo que é uma recomendação, sabendo que é assim que se sustenta os mais desfavorecidos, eu devo crer que os que têm a gestão eclesiástica sob as suas mãos implementem este mecanismo. Cuidar dos pobres, das viúvas E dos órfãos? e dos órfãos. Devo entender como sendo um elemento a não dissociar da gestão eclesiástica, ou seja, da gestão da igreja. Sabe, na tua visão, isso tem acontecido? Podia dar também um parecer sobre essa questão para além da disparidade social, os pastores, a questão do dízimo, queria que nos elucidasse. O dízimo é bíblico, o dízimo está na Bíblia, dar dízimo é extremamente normal, mas eu queria perceber uma coisa, a gestão do dízimo. O dízimo é do pastor, é da igreja, é dos membros da igreja, pertence às viúvas, aos pobres. Eu queria perceber bem a questão do dízimo, porque o pastor disse aqui que ele recebe o dinheiro do dízimo, multiplica o dinheiro do dízimo e se torna um homem de negócio. Eu queria, como empresário também, queria fazer um enquadramento no teu ponto de vista. Eu penso que o pastor não disse exatamente assim. O dízimo está na Bíblia, é bíblico, certo. Está na Bíblia, no Antigo Testamento. E depois está na Bíblia, explica, no Antigo Testamento, há uma explicação clara, o que é que deve ser feito com o dízimo. E é uma das passagens que mais usa-se nas igrejas, Malaquias 3:10, trazer na casa do tesouro para que não falte. Está aqui o objetivo, para que não falte mantimento. No Novo Testamento, nós não vamos dizer categoricamente que Jesus veio abolir o dízimo. Não vamos. Jesus, em momento, disse: eu vim abolir. Porque também nós não vamos dizer que, e aqui se calhar o Hugo vai fazer uma explanação histórica, quem é que deve, quando é que o dízimo surgiu, o porquê que o dízimo surgiu e o porquê que as pessoas deveriam pagar o dízimo. Como vai muito nesses meandros, porque aquilo faz parte de uma determinada cultura e havia recomendações de pessoas específicas que deveriam pagar o dízimo e as pessoas específicas que deveriam beneficiar do dízimo, que são os sacerdotes, os levitas, porque não foram dados terras, para manter a casa do Senhor. Ok? Agora, nós quando analisamos no Novo Testamento, é recomendável dar o dízimo, no meu ponto de vista, por causa da importância que o dízimo tem na obra. Está mesmo claro para mantimento da casa do Senhor. Mas o dízimo tem caráter obrigatório ou voluntário? Depende muito da analogia que vai ser feita cá. Há alguns que veem isto de forma obrigatória. Sim, porque há outros que veem de forma... Paulo aconselhou dar as coisas na casa de Deus de acordo com o que estiver proposto em seu coração, não com pesar. Sim, mas há igrejas que dizem que o dízimo tem caráter obrigatório.